Bom dia a todos, bom dia. Como você está? Espero que você esteja bem. Eu sou o Felipe Garcia, eu sou engenheiro civil e também sou assistente de produtos e serviços na AutoQI. Tá? E eu te convido a pegar uma água, pegar um café, algum material para fazer alguma anotação também, né? Para a gente conversar um pouquinho, né? Para participar aí com a gente dessa nossa palestra, né? Dessa nossa webinar. Gabriel, quando eu falar com o Gabriel, é que ele é nosso editor de vídeo, então ele está ajudando a gente também nessa webinar. Gabriel, por gentileza, colocar as lâminas. Está aparecendo já? Bom, pessoal, o tema da nossa palestra de hoje, da nossa conversa de hoje, é orçamento de obras na prática. Como obter os custos de forma automatizada e segura. Né? Então, pessoal, convido vocês, né, caso vocês tenham dúvidas, sugestões, por favor, coloquem aqui no chat, né? E também, né, quem tiver curiosidade, quiser receber um orçamento, né, do nosso software, da nossa solução, né, basta clicar no link fixado aqui no chat que você receberá o nosso orçamento. Tá bom, pessoal? Essa palestra aqui ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o software, né, por que ele surgiu, né, alguns benefícios ali do nosso software, e a segunda parte a gente vai partir para a parte prática. A gente vai colocar a mão na massa, vai demonstrar tudo que a gente conversar aqui para vocês, tá, pessoal? A gente vai demonstrar um pouquinho aqui de tudo que a gente estiver conversando, tá? Mas então, né, que solução que é essa, né, Felipe, que você está falando aí? Bom, pessoal, a AutoQI, né, a gente tem uma solução, né, que é o QI Visos, né, a solução da AutoQI para planejamento e orçamento de obras em BIM. Né? Mas o que é esse QI Visos, né, Felipe? O que é essa solução da AutoQI, né? Bom, pessoal, QI Visos, né, a gente trouxe até uma imagem aqui na direita, como vocês podem observar, né, a imagem aqui. Ele é uma solução, né, é uma plataforma onde a gente consegue fazer, obviamente, orçamento e planejamento da nossa obra em BIM. E ele tem esse intuito, né, esse conceito de a gente trabalhar sempre com um modelo vivo. Né? A gente consegue visualizar tudo que a gente está fazendo. Então, a gente consegue orçar e planejar a nossa obra visualizando todos os nossos movimentos. Né? Torna muito mais simples ali, essas etapas de orçamentação e de planejamento. Né? Porque essa questão do visual é muito importante para o nosso trabalho de orçamento, nosso trabalho de planejamento, né? Muito importante a gente saber como a nossa obra vai ser construída de fato, e a gente tem essa possibilidade com o QIVIS, né? A gente tem essa interação ali a todo momento. Bom, mas por que o QIVIS surgiu? Né? Por que ele surgiu? Né? Por que essa plataforma de orçamento e planejamento em BIM surgiu? Bom, pessoal, a gente tinha, né, na verdade, a gente ainda tem, né, até um certo momento e tal, o hábito de a gente trabalhar, por exemplo, em BIM, na parte de modelagem, ali na parte de arquitetura, por exemplo, e também, né, quando passam para os projetos da engenharia, projeto elétrico, hidráulico, projeto elétrico, enfim, a gente também tem o costume de estar elaborando em BIM, né? Muitas empresas hoje, né, muitas pessoas, muitos profissionais já estão trabalhando em BIM. E o que acontecia? Né? Quando chegava na etapa de orçamento, de planejamento, a gente tinha essa quebra do BIM. Então, a gente voltava ali, né, para o 2D, voltava ali para as pranchas. Então, a gente tinha o BIM, daí quebrava para as pranchas, né, onde o orçamentista e o pessoal que fazia o planejamento fazer todo esse processo com base em pranchas, né, com base ali no 2D. Então, a gente tinha essa quebra do BIM. Tá? Então, o QIVIS, ele surge com esse propósito, né, pessoal? Ele surge para trazer ali uma cor completamente, para trazer essa cor toda do processo BIM, né? Fazendo com que o BIM fique completamente, né? Ele faça parte de todo o nosso ciclo da nossa obra. Desde a questão dos modelos iniciais, né? Desde a questão da parte de arquitetura, até a questão dos projetos de engenharia, né? Agora, o QIVIS surgindo, a gente consegue fazer etapa de orçamento, de planejamento também em BIM, e ter toda essa retroalimentação ali no nosso fluxo BIM. A gente não precisa de utilizar ferramentas 2D para estar fazendo orçamento e planejamento, né? A gente consegue ali prever possíveis erros, possíveis problemas que podem acontecer na nossa obra, né? Devido a esse fluxo completo em BIM. Pessoal, então, a gente trouxe até aqui uma imagem, né? Para a gente ver que agora todos os stakeholders, né? Eles ficam interligados com esse fluxo BIM. Todos eles se comunicam, todos eles têm essa questão da colaboratividade, né? Eles se colaboram. Então, o ciclo BIM, ele é vivo agora, né? Etapa de orçamento e planejamento também. Bom, pessoal, o QIVIS, ele é uma solução OpenBIM, né? É uma solução OpenBIM, mas o que é uma solução OpenBIM? Bom, pessoal, o QIVIS, ele trabalha através da importação de arquivos IFC, né? Ou seja, né, isso faz com que ele independa do programa nativo que você use. Ou seja, você pode usar o programa mais cômodo para você, o que você já tem um certo domínio ali para fazer a modelagem, para fazer o cálculo estrutural, né, para fazer a modelagem das estruturas também, para fazer toda a parte de projeto hidráulico, projeto elétrico, né? Então, você pode utilizar o software mais comum para você, né, desde que ele extraia, obviamente, o arquivo IFC.
Então, extraindo dos arquivos IFC, o KViso vai conseguir estar fazendo orçamento e planejamento, né? Então, isso significa que ele não se prende a uma solução, né, alguma ferramenta ali específica, né? Ele abrange ali todas as suas necessidades. Bom, pessoal, o KViso tem esse conceito de manter o modelo sempre vivo, né? Além da questão do OpenBIM, que a gente conversou agora um pouquinho, ele também tem a questão da rastreabilidade, né, onde a gente consegue rastrear tudo que a gente está fazendo, né, tudo que a gente orçou, tudo que a gente planejou, a gente consegue rastrear ali no nosso modelo. Então, a gente consegue ter essa questão visual também, que é muito importante, né, para essa etapa do 4 e 5D, né. O aprendizado contínuo, né, que ele substitui ali etapas operacionais, né, que, por exemplo, a gente sabe que é muito complicado, por exemplo, de fazer um orçamento levantando os quantitativos na própria prancha, né, do próprio projeto. A gente tem que pegar o calculador ali, fazer muitas contas, né? E o KViso, ele automatiza esses processos para a gente, né? Ele entende o que a gente faz, ele também possibilita a gente replicar esses processos para outros orçamentos e planejamentos também, né? Codificação ali de elementos não modelados também é outro forte do KViso, né? A gente sabe que muitas vezes vem ali da arquitetura, enfim, vem ali dos projetos também, conceitos, né? Vem também elementos que a gente gostaria que estivesse no nosso orçamento, mas eles não estão, porque eles não foram modelados, né, por algum critério, algum acordo ali feito com os profissionais de modelagem. A gente tem a possibilidade de incluir, né, esses elementos ali no nosso orçamento, tá? Bom, pessoal, aqui algumas características do KViso, né, é importante a gente conversar um pouquinho. A questão da automatização, né, automatiza os processos, né, a gente consegue realmente criar templates e ganhar muito tempo, a gente consegue entregar muito mais orçamento em muito menos tempo, né, trazendo essa segurança de que a gente está sempre alinhado com os modelos, né? A gente está trabalhando ali no fluxo BIM. A questão do aprendizado, o KViso tem essa questão do aprendizado contínuo. Então, isso permite que a gente faça um orçamento ali desde o anteprojeto, né, até uma evolução ali para um projeto básico e um projeto executivo, sem precisar orçar tudo de novo. Ele entende, ele vai salvando, ele guarda ali os dados que a gente utilizou no anteprojeto, e ele faz com que a gente orce o projeto básico, o projeto executivo, de forma automatizada ali, sem perder o que a gente fez, né? E só fazendo algumas alterações para as novidades, né, que foram entradas, né, as novidades que entraram ali no projeto. A rastreabilidade, né, aqui tem um exemplo visual para vocês de como que funciona, né? A questão da rastreabilidade. A gente pode localizar um item, como por exemplo, aqui a gente está localizando o chapisco, né? O chapisco externo. Então ele fica marcando para a gente no nosso modelinho ali o que é esse chapisco externo, né? Então ele mostra para a gente. A gente consegue rastrear, identificar e visualizar. Aqui a questão da modelagem, né? A gente também trouxe alguns exemplos para vocês da modelagem. Aqui, por exemplo, a fechadura, a própria soleira, muitas vezes não estão presentes na modelagem de fato, e dependendo do material, dependendo de quantas soleiras vão ter, de quantas fechaduras, eles têm um impacto ali, né, positivo, um impacto significativo, na verdade, né, no nosso orçamento. Então, a gente consegue incluir eles no nosso quantitativo e, dando a sequência, né, fazendo um orçamento, incluindo um valor, ali, um preço, né, para esses itens. Mas então, né, Felipe, como é que funciona, então, né, um fluxo de orçamentação e de planejamento no KViso? Bom, pessoal, a gente preparou aqui para vocês, né, um fluxo, só seria um passo a passo, né, de como a gente inicia, de como a gente procede e de como a gente finaliza esse fluxo de orçamentação e planejamento no KViso, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, a primeira coisa é fazer a importação do arquivo IFC, né? Então, aqui eu trouxe até um exemplinho para vocês, né, a gente faz a importação do arquivo IFC, e com isso a gente tem a possibilidade de trabalhar com um modelo federado, né, criar um modelo federado. Mas o que é isso, né, Felipe? O que é o modelo federado? Bom, pessoal, o modelo federado é aquele que abrange todas as disciplinas ali da nossa obra, tá? Como, por exemplo, a gente pode observar aqui na nossa imagem, né, na imagem aqui, tem a parte hidráulica inclusa, né, tem a parte elétrica também, a gente consegue visualizar ali. A gente consegue visualizar também elementos da estrutura, né, e elementos da arquitetura também. Ou seja, a gente consegue colocar todas as disciplinas em conjunto e orçar todas elas ali em conjunto, ou orçar elas separadamente também, né, se for o caso. E, claro, isso também facilita para a gente estar fazendo uma análise, né, do nosso modelo, que é extremamente importante, antes de iniciar o processo de orçamentação em si, né. Segunda etapa, pessoal, é a questão da quantificação, né, a extração ali dos quantitativos, né, do nosso modelo. Bom, pessoal, o KViso, ele extrai os quantitativos de forma automatizada, tá? E ele também nos permite criar regras e filtros ali com critérios de medição, né? Às vezes a gente utiliza uma base de dados que tem um critério de medição específico, então a gente consegue personalizar e criar conforme as nossas necessidades. Aqui tem até um exemplinho, né, da extração de uns quantitativos e também de uma EAP, né, da estrutura analítica de projeto, que a gente pode personalizar, a gente também pode editá-la, né, conforme as nossas necessidades.
Terceiro passo, pessoal, é a questão do vínculo com bancos de dados, né? O KeyVisas, ele possui diversos bancos de dados, né? A gente trouxe aqui uma simplificação para vocês, né? Uma exemplificação para vocês, né? A gente pode utilizar diversos bancos de dados públicos, né, pessoal? Desde federais até municipais ou estaduais, né? Tem vários hoje. Então, a gente consegue utilizar eles ali para aperfeiçoar nosso orçamento, né? A gente pode utilizar todos, utilizar composições de custo, insumos ali de todos eles, ou escolher um único, ou escolher 2, 3, enfim. Pode trabalhar da maneira que a gente preferir. Também pode personalizar as composições, criar novas composições de custo, né? Também a gente pode importar um banco de dados nosso, né? Algumas referências de materiais, de composições, enfim, a gente tem essa possibilidade, tá? De trabalhar com o que a gente desenvolveu ali ao longo do tempo no mercado também. Quarta etapa, pessoal, é a orçamentação da obra ali propriamente dita, né? Agora a gente já tem ali o arquivo importado, né? A gente já tem a quantificação pronta, a gente já escolheu ali quais bancos de dados a gente vai utilizar, a gente já fez um estudo ali, uma análise das composições, importou, né, alguma outra planilha auxiliar, né, alguma outra banco de dados auxiliar. Então agora a gente faz esse vínculo, né, pessoal, a gente vincula ali as composições dos insumos dos nossos bancos de dados com os nossos quantitativos. Isso faz com que a gente obtenha ali um custo total da nossa obra, né? Inclusive está até aqui no exemplo, né, ali está em vermelhinho, né, está grifado, a gente pode ver ali o custo total da nossa obra. A gente também pode definir, né, na verdade, o nosso BDI. Então, conforme a gente vai associando ali os custos, né, aos quantitativos, a gente já vai tendo atualizado o custo total da obra, então a gente consegue ir trabalhando ali, visualizando como está o custo, né, o que a gente está fazendo, então isso é bem interessante. Como uma quinta etapa aqui, né, da nossa orçamentação e planejamento em BIM, né, é a questão dos relatórios, pessoal. Bom, a gente trouxe uma exemplificação de uma pequena parte de um relatório que a gente consegue gerar do KeyVisas, né. Gerar um relatório é muito importante, tanto para a gente estudar, né, realmente o que a gente fez, analisar, de fato, como que ficou o nosso orçamento e planejamento, quanto para apresentar para o cliente, né, fazer um entregável ali para ele, né. Então, a gente consegue gerar vários relatórios aqui. A gente está demonstrando uma partezinha ali do relatório da curva ABC, que a gente consegue gerar, né, dos insumos. Então, aqui tem um gráfico, o famoso gráfico de pizza, né, dos 15 insumos mais caros, né. Então, a gente consegue trazer tudo isso ali para estar no KeyVisas, né, para estar analisando e tudo mais. A gente consegue personalizar no Excel, obviamente, né, porque eles são relatórios exportados para o Excel. Então, a gente tem liberdade para utilizar todas as ferramentas que o Excel nos proporciona. E a sexta e última etapa, pessoal, do KeyVisas, né, para a gente estar elaborando o orçamento e planejamento, é o nosso planejamento. Então, pessoal, o planejamento ele pode ser elaborado tanto ali no final, né, quanto em paralelo com a orçamentação. Mas por quê? Bom, pessoal, porque o planejamento ele possui vínculo ali com o orçamento. Então, por exemplo, todas as etapas que eu estou planejando, eu consigo verificar ali o custo de cada etapa. Esse custo está associado ao orçamento. Então, se eu fizer qualquer alteração, qualquer modificação do meu orçamento, esse custo vai ser alterado no planejamento também. Então, eu posso trabalhar ali paralelamente, né, com os dois, ou eu posso orçar minha obra primeiro e pensar no orçamento já e fazer o orçamento na sequência, enfim. Tenho essa liberdade para trabalhar conforme minha necessidade, né, minha aptidão, no caso, né. Que a gente trouxe um exemplinho, né, de como que funciona essa questão do que a gente consegue, né, com esse planejamento, né? Inclusive aqui tem até uma animação ali 4D que a gente consegue gerar, né, com o nosso planejamento. A gente também consegue visualizar o que a gente planejou, né, acompanhar a nossa obra, né, o que foi executado no gráfico de Gantt. Obviamente, vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês lá no software, tá, pessoal? Então não se preocupem, daqui a pouco a gente já vai para lá, né? E é isso, pessoal, essa questão do planejamento, né? A gente consegue visualizar ali como que ficou o planejamento. Bom, pessoal, então agora eu convido, né, todos e todas vocês, né, para a gente ir ali para o KeyVisas, para a gente visualizar na prática como que funciona, né, alguns recursos, como que funciona, né, explicar um pouquinho mais como que funciona esse fluxo de orçamentação e de planejamento. Vamos lá? Só colocar aqui. Aí. Bom, pessoal, o Gabriel já está aparecendo? KeyVisas? Tá. Qual que era o primeiro passo ali, né, que a gente conversou da nossa apresentação, pessoal? O primeiro passo era fazer a importação dos arquivos IFC, né? Então, vamos importar os nossos arquivos IFC. Bom, pessoal, vou importar o arquivo IFC aqui da arquitetura, né? Eu selecionei ali um template, tá? Significa que eu já fiz algumas alterações em um outro momento, né? Então você também pode fazer isso, você pode criar o seu template do seu próprio orçamento, né? Da forma que você faz o seu orçamento, e vincular os arquivos IFCs com esse
template. Isso facilita, né? Você vai automatizar ali o tempo investido para você estar elaborando o seu orçamento, o seu planejamento, enfim, né? Você também pode fazer isso. Bom, pessoal, aqui ele vai estar lendo para a gente, né? Carregando o nosso modelo IFC ali. Obviamente, quanto mais pesado o arquivo, ele leva um pouquinho mais de tempo para ler. Bom, ele já leu. Essa é a tela aqui de configurações do KViews, pessoal. A gente pode configurar tudo o que a gente quiser aqui da nossa obra, né? Desde o nome da obra até o nome do cliente, endereço, enfim, né? E que a gente pode criar o nosso modelinho federado, né? Que é adicionar os outros arquivos IFC. Por exemplo, vou adicionar agora o arquivo de estrutura também, né? A gente vai trabalhar aqui com o modelinho completo. E também o arquivo de map, né? Que são as instalações ali, instalações elétricas, instalações hidráulicas, né? Então, o KViews ele vai fazer essa leitura para a gente, ele já vai interpretar para a gente, né? Esses dados que a gente está colocando ali, esses arquivos IFC, a gente está subindo ali para ele. Então, aqui, pessoal, ele já fez a leitura. A gente pode observar aqui em disciplina, né? Que ele realmente já leu todas as disciplinas respectivas, né? Elas já estão aqui aptas para a gente utilizá-las, né? Tá bom, a gente pode clicar em OK. E aí, pessoal, clicando em OK, a gente já abre aqui nosso modelinho aqui. No nosso modelo 3D, a gente já consegue visualizar o nosso modelo. Obviamente, a gente consegue rotacionar, a gente consegue dar um zoom, enfim, né? A gente consegue trabalhar ali livremente. E o legal, pessoal, é que, por exemplo, ó, pode aproximar à vontade e tal. O legal, pessoal, é que, por exemplo, a gente está visualizando esse portão, né? Nitidamente, isso aqui é um portão, né? Acho que todos e todas concordam. A gente pode clicar no portão e vir aqui em propriedades, né? E verificar quais são as propriedades desse portão, né? Quais são as propriedades desse elemento, o que veio do meu modelo IFC, né? Desse elemento. Então, eu posso visualizar aqui, por exemplo, que ele veio da disciplina arquitetura, né? Esse portão ele se refere à disciplina arquitetura, né? Ele é uma da entidade porta, né? Então, ele faz parte da entidade da porta. O layer dele, né? O material que ele é feito é vidro e cristal, né? Então, eu consigo identificar o material que ele é feito. Ele é do pavimento térreo. E o tipo dele, né, é uma porta da garagem de correio. Então aqui, pessoal, tem todas as informações referentes, né, a essa porta, esse portão, que foram, obviamente, constatadas no meu modelo, né, que foram modeladas. E descendo um pouquinho, pessoal, a gente pode notar que tem bastante informação, né, numérica com relação a esse portão aqui. Todas elas, obviamente, elas vieram do meu modelinho, né, então eu consigo trabalhar com todas aqui no KViews, tá? Inclusive, ó, consigo visualizar aqui algumas propriedades que vieram ali de um software de modelagem, né? Tem várias propriedades que vieram diretamente de lá. E também o KViews ele já calcula para a gente algumas geometrias, né? Ele faz alguns cálculos para facilitar o nosso acesso, né? A utilização desses dados, como, por exemplo, o volume, a área do topo, enfim, né? Tudo isso a gente pode utilizar para personalizar os nossos quantitativos, para criar novos quantitativos, enfim. A gente pode utilizar todos esses dados conforme a gente preferir, tá, pessoal? Bom, pessoal, agora a próxima parte, né, a próxima etapa que a gente já visualizou o nosso modelinho, né, a gente pode estudar a nossa obra, verificar como ela vai ser executada, né, entender, essa parte é muito importante, né, antes de começar, de fato, o quantitativo e o orçamento, é muito importante que a gente entenda e tenha ciência ali do que, de fato, a gente vai orçar, né, de como vai ser executada a nossa obra, é muito importante essa visão, né, a gente consegue estudar ali, tem esse modelinho para auxiliar esse estudo. Então, pessoal, como é que faz, né, então, para gerar os quantitativos? Bom, pessoal, a gente pode clicar aqui nesse atualizar lista, tá? E ao clicar nele, a gente já tem automaticamente aqui, né, de forma, na verdade, de forma automatizada, os nossos quantitativos, pessoal. Então, aqui tem a lista dos quantitativos, né? O que a gente consegue fazer, pessoal, com esses quantitativos, que é muito interessante, né? A gente consegue rastrear esses quantitativos aqui no nosso modelinho, né? Como, por exemplo, o térreo. Eu consigo rastrear o que é o pavimento térreo, né, pessoal? Eu consigo visualizar aqui no meu modelo. Então, eu consigo rastrear todos os elementos, né, do meu quantitativo. Por exemplo, instalação das janelas, né? Que janelas são essas, né? Ele mostra para mim, tá, no modelo. Eu consigo identificar tudo, né? Construção das paredes, né? Quais são as paredes do térreo? Eu consigo localizar todas elas aqui, né, pessoal? E instalação das portas também, né? Eu consigo visualizar todas as portas. E, pessoal, é interessante aqui, né? Já que a gente está falando das portas, né? A gente pode, por exemplo, também isolar, né, os nossos elementos. Por exemplo, eu isolei as portas, então eu estou vendo somente as portas do meu pavimento térreo. Eu também consigo isolar elas aqui na lista dos meus quantitativos. Então eu consigo trabalhar somente com as portas. Isso é muito bom, né, para a gente estar focando a nossa atenção, a nossa concentração em uma determinada etapa tanto de quantificação quanto orçamentação, né? A gente pode fazer esses isolamentos ali. A gente pode isolar por pavimento também, né? Particularmente eu gosto de orçar por partes, né? Então eu uso bastante esse recurso. E pessoal, já que a gente está na questão das portas, né?
gente pode observar, por exemplo, essa porta, que ela não possui soleira, né? Ela não possui guarnição também, não possui fechadura, né? Ela é um elemento único aqui modelado, né? Uma porta. E se a gente olhar aqui nos quantitativos, né, a gente pode perceber que ela tem guarnição, né? Ela tem aqui a fechadura, ela também tem soleira. E por quê, né? Como assim, né, Felipe? Por que isso está aparecendo aí, sendo que não está modelado? Bom, pessoal, aqui entra naquela questão que a gente tinha conversado ali na nossa apresentação há pouco atrás, né? Que é a questão de a gente conseguir incluir elementos não modelados, né, no KViz. Isso, como é que faz isso, né? Como é que se dá esse movimento, né? Bom, pessoal, aqui no filtro, a gente tem esse filtro de extração de dados, onde a gente faz praticamente todas as considerações que a gente quiser, né? Que a gente precisa na questão de extração de quantitativos, né? E se a gente ver aqui na importa, a gente pode visualizar, por exemplo, essa parte da descrição, né? Ela é referente ao nome, que vai aparecer para a gente aqui nos quantitativos, tá? E a parte de medição do objeto é referente à parte dos quantitativos e, de fato, aqui das unidades, das metragens, enfim, né? Que vai aparecer no nosso quantitativo. Então, a gente pode perceber, pessoal, que a gente tem aqui incluso as guarnições, fechadura e soleira. Elas não foram modeladas, mas a gente incluiu, sim, né, esses elementos aqui no nosso orçamento. E a fechadura, por exemplo, pessoal, é legal que a gente consegue visualizar um filtro, a gente consegue fazer um filtro, né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar fechadura somente nas portas de madeira, eu posso? Eu posso. A gente pode observar aqui, por exemplo, né, essa regra das fechaduras, ela está aplicada somente para as portas de madeira e com exceção, né, daquela porta da garagem. Que a gente viu agora ali, aquele porta da garagem, ela não tem fechadura, né? A gente conseguiu tirar aqui a portão, né, aquele portão de vidro da garagem, tá, pessoal? A gente consegue aí personalizar da maneira que a gente quiser, né, da maneira que a gente preferir. Bom, pessoal, clicando aqui, né, a gente volta com o nosso modelinho e, ao atualizar a lista, ela já atualiza para a gente, né, todas as informações, né, todos os dados naturais ali, né, todos os dados que aparecem no modelo. Tudo que aparece no modelo vai aparecer aqui no nossa lista de quantitativos, tá, pessoal? Uma parte muito interessante também, pessoal, com relação até ao que a gente conversou um pouquinho ali na nossa apresentação, né, é a questão aqui das paredes, né? Por exemplo, a gente consegue visualizar aqui nessa questão das paredes algumas informações extras aqui, né? A gente consegue dar uma observada, vou até isolar aqui para a gente verificar somente as paredes, né? Usando de novo do recurso aqui, pessoal. Função das paredes, isolar paredes, pronto. Bom, pessoal, aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, a espessura das nossas paredes, né? A gente consegue também incluir regras, incluir parâmetros que nos digam as paredes que são maiores e menores do que 6 metros quadrados, por exemplo, as paredes que têm vão e que não têm, né? Isso, Felipe, né? Por quê? Por que você incluiu essas regras aí? Né? Para que você vai usar isso? Bom, pessoal, a gente sabe que ele tem os bancos de dados que a gente pode utilizar, né, no próprio KViz, e muitos deles têm critérios de medição. Né? E, por exemplo, a gente sabe também que para executar uma parede maior que 6 metros quadrados, né, o serviço, no total, ele tem um custo diferente de uma parede que é menor do que 6 metros quadrados. Né? E isso se replica também para a questão do vão. Né? O trabalho envolvido, né, o serviço é diferente para executar uma parede com vão e uma parede sem vão. Né? Porque uma parede com vão tem requadros, enfim, né, tem uma série de elementos ali que uma parede sem vão não tem. Então, a gente consegue especificar isso no KViz e depois atribuir valores, né, atribuir composições de custo específicas. Então, a gente consegue ter um orçamento ali muito próximo da realidade, né? Muito próximo ali do que, de fato, o profissional vai cobrar para estar executando o serviço lá na nossa obra. Né? Então, a gente consegue também, pessoal, rastrear aqui, por exemplo, as paredes com vão, né? Essas duas aqui, obviamente, elas têm vão. As paredes maiores do que 6 metros quadrados, que têm vão. Menores do que 6 metros quadrados, que também tem vão. Então, a gente tem essa liberdade, né, pessoal, para trabalhar, para visualizar também tudo aqui, né, no nosso modelo. Ô, Felipe, como é que funciona, né? Eu estou vendo aí essa questão do convão, né? Essa questão das regras de filtros. Bom, pessoal, novamente, a gente vai no filtro, aquele filtro lá aí, é mágico, né, pessoal? Ele faz aí para a gente um monte de coisa muito importante para orçar, né, pessoal? A gente pode vir aqui, né, no filtro, parede padrão, de vir em marcar como, a gente pode perceber que a gente criou algumas regrinhas aqui para marcar. Né? Ele marca para a gente a descrição ali do nosso item. Por exemplo, maior e menor do que 6 metros quadrados. Né? Aqui a gente pegou uma informação, né, das propriedades do IFC, a gente trouxe essa informação e ele marcou para a gente ali, né, na descrição do nosso elemento. E também com vão, né, a gente definiu todas as paredes que tiverem um vão, elas aparecendo. É
Mas como assim, né, Felipe? Eu estou vendo ali que tem uma análise de vão ali, KVisos personalizada, né? Informação ali, a gente pode ver. Como assim? Bom, pessoal, a gente também pode personalizar e criar fórmulas aqui no KVisos, né? Vou mostrar para vocês, né, de uma proximidade, aqui, como que funciona nessa questão de criar uma regra, de criar uma fórmula. Aqui nas construções da parede, por exemplo, pessoal, se a gente vê em propriedades, né? Selecionar essa parede aqui, ó. A gente vai ver que, por exemplo, tem essa parede e ela está sendo analisada a questão do vão, né? Está sendo analisada, está em amarelo aqui, e ela tem vão, né? Se a gente observar aqui, realmente ela tem vão, né? Como que isso foi feito, pessoal? Bom, se a gente clicar nessa parede e vier nas propriedades, lembra que eu falei ali no comecinho da nossa apresentação, né, do KViz, a gente vai utilizar todas as propriedades para criar novas regras, filtros, enfim. Então, eu utilizei dessas propriedades para falar para mim, né, para o KViz falar para mim as paredes que tem vão e que não tem. Né? E que propriedades você usou, Felipe? Bom, vou falar para vocês que propriedades eu usei, então. Bom, pessoal, a gente pode observar aqui, ó, nas quantidades de base aqui, né, tem várias informações, né, eu utilizei informações daqui, como, por exemplo, aqui, essa área, essa Grow Side Area aqui, ela está selecionada, né? O que significa isso? É como se fosse a nossa área bruta da parede, né? E também tem essa outra aqui, a Night Side Area aqui, né? É como se fosse a área líquida. Então, o que a gente fez aqui, né, pessoal, para definir se a parede tem vão ou não tem vão, né? A gente, basicamente, criou uma formulinha para fazer uma diferença entre os dois, né? Por exemplo, se a área bruta for igual à área líquida, então significa que a parede não tem vão, né? Se a área bruta for diferente da área líquida, então significa que a parede tem vão. Entendeu o raciocínio? Então a gente consegue aplicar esse e, obviamente, vários outros raciocínios, né, para criar fórmulas e personalizar o nosso quantitativo, né? Então, se a gente vê aqui em propriedades personalizadas, a gente vem aqui em análise de vão, e olha só quem está aqui, pessoal, né? A gente adicionou, obviamente, a gente criou uma fórmula, né? Adicionou para as paredes, essa fórmula está aplicada somente para as paredes, e que a gente adicionou as propriedades do nosso FC ali, né? Que a gente acabou de ver ali, né? A área bruta e a área líquida. E aqui a gente criou uma formulinha para estar mostrando para a gente as paredes que tem vão e que não tem. Ô, Felipe, como é que você criou essa fórmula? Bom, pessoal, essa fórmula é bem parecida com as fórmulas que a gente utiliza lá no Excel, né? Então, você que usa Excel, que tem as planilhas complexas lá no Excel, que tem o domínio ali da ferramenta, né? Ou não, também, que conhece um pouquinho ali do Excel, você vai conseguir estar criando essas fórmulas, tá, pessoal? É bem simples de criar, uma formulinha, um parâmetro, né? Já vai ser possível, tá? E também a gente consegue, pessoal, por exemplo, a construção de paredes, né? Após a gente criar ali a nossa propriedade, né? A gente consegue visualizar todas as paredes que competem, né? Todas as paredes que estão aplicadas nesse item, né? Então, por exemplo, a gente consegue visualizar todas as paredes, visualizar os parâmetros que a gente considerou e o resultado, né? Então, a gente consegue visualizar isso como se fosse um relatório para a gente, tá? Felipe, eu estava vendo ali, né, nas suas propriedades personalizadas, né, quando você mostrou, que tem uma questão da impermeabilização do baldrame, né? O que é isso? Bom, pessoal, aqui a gente criou uma outra regra, né, para mostrar para a gente a impermeabilização da baldrame. Ela não vem modelada, é claro, ela não vem. Então, a gente tem que incluir isso no nosso orçamento, né, pessoal? A gente tem que incluir no quantitativo para estar associando um custo ali, né? Então, a gente pode perceber aqui também, pessoal, que a gente incluiu, né, a gente criou ali uma formulinha, utilizando, obviamente, dados ali do nosso arquivo, né, das nossas propriedades, né, IFC. A gente criou uma fórmula e essa fórmula mostra para a gente onde que fica, né, onde que de fato estão essa impermeabilização ali, né. Bom, pessoal, eu vou até mostrar para vocês, né, a questão da impermeabilização. A gente pode isolar aqui, por exemplo, abrir as configurações, eu posso isolar a estrutura, né, porque a impermeabilização da baldrame está na parte da estrutura. Dando um OK, a gente atualiza o modelo, né? Então significa que agora a gente vai trabalhar com a estrutura, né? Ao atualizar a lista aqui, a gente vê somente a parte da estrutura, né? A parte estrutural aqui do nosso projeto. Então vamos encontrar aqui a parte do térreo, né? Que é a parte onde a gente pode ver que tem a parte de fundação, né? A parte da baldrame, e aqui a viga, né? Que tem a viga baldrame. Bom, pessoal, se a gente clicar na viga baldrame e vir em propriedades, já vê que tem aqui, ó, a impermeabilização baldrame, né? Ó, aquela formulinha que a gente criou, ela está funcionando, né? Mas então, né, Felipe, por que não tem, né, o elemento aí, impermeabilização baldrame, né? Por que não está aí? Bom, pessoal, ele não está justamente, né, porque a gente precisa fazer algumas configurações para ele entrar, né? E eu quero conversar com vocês, né, mostrar para vocês como é que faz, né, essas configurações. Bom, pessoal, a gente vai no filtro, né, obviamente, né? A gente vem na parte da viga, a gente vê aqui que já tem a questão da impermeabilização, né? A gente já criou aqui essa questão da medição do objeto, né, com essa descrição.
O que isso significa, pessoal? Que esse elemento ele já vai aparecer para a gente, tá? E por que ele não está aparecendo? Bom, porque a gente precisa filtrar, né, onde que ele vai aparecer. Por exemplo, se a gente clicar em filtro, né, a gente pode perceber que ele não está considerando aqui para nenhum tipo de layer. Né? E eu quero que ele apareça aqui no layer de concreto moldado em loco, que é a viga, né? Eu quero que ele apareça para esse layer. Por isso que ele não estava aparecendo ali nos nossos quantitativos. Né? Inclusive, eu posso aqui aplicar eles para o pavimento que eu quiser. Né? No caso, eu quero que ele vá só para o térreo, né, que é o pavimento denominado ali para nossa parte de fundação, né, para a nossa infra. As disciplinas, né, eu só quero para a disciplina de estrutura, né, eu não quero para as outras disciplinas, e que para o concreto moldado em loco. Né. Clicando em OK, ao atualizar a lista, pessoal, atualizar a lista, a gente vê aqui que já entrou o item de impermeabilização. Tá? Então a gente consegue criar diversas fórmulas, diversas propriedades novas, e trazer tudo, né, que não tem na modelagem, tudo que é importantíssimo para o orçamento, que tem um impacto muito grande na orçamentação aqui, para o KeyVis, pessoal. Bom, pessoal, vamos voltar ali, né, com o nosso modelinho completo, né, a parte de arquitetura, a parte de map também. Fiquei com saudades ali do projetinho completo, voltei com ele. Né. Ao atualizar a lista novamente, a gente vê novamente tudo que tem no nosso modelinho. E agora, pessoal, o que é legal também, né, pode ser que a gente não tenha visto a fundo, né, é a questão da EAP, né, Estrutura Analítica de Projeto, né, mas o que é isso, né, essa EAP? Bom, é a forma que fica definida ali os nossos quantitativos, o nosso orçamento, né, é a maneira que a gente vai distribuir esses serviços, essas atividades, né, a ordem ali, ou cronológica, enfim, né. E como que eu edito isso? Bom, pessoal, a gente pode perceber que nesse caso está definido pela disciplina, né, a gente tem a arquitetura aqui, depois está definido pelo pavimento, né, execução do telhado, que é o pavimento da cobertura, e depois os elementos subsequentes, né. Obviamente, eu posso personalizar tudo isso, a ordem que eu quiser, posso personalizar as configurações aqui na minha EAP, né, posso modificar. E eu também posso, por exemplo, vou até mostrar para vocês, criar propriedades, ali, criar nós, né, por conta própria, né, de forma manual. Por exemplo, a gente pode ver que os serviços preliminares, né, se a gente observar ali com um pouquinho de atenção, para ver que eles estão em itálico, né, que eles estão diferentes das nossas outras propriedades. Né? Mas por quê? Bom, pessoal, porque esses daqui eu criei todos à mão, né, eu criei de forma manual, utilizando esses recursos aqui ao lado. Ó. Adicionar etapa, né, adicionar subetapa e adicionar quantitativo. Por exemplo, eu adicionei uma etapa, né, que no caso era os serviços preliminares, igual eu adicionei aqui agora, né, um novo item. Aí eu adicionei uma subetapa, né, que viu um item 4.1, e também adicionei aqui, né, um quantitativo. Então, pessoal, aqui eu posso alterar o nome, posso mudar a descrição, enfim, posso alterar também a quantidade e a unidade. Né? Eu posso fazer essas alterações aqui, essas personalizações na minha EAP, posso incluir o que eu quiser, o que eu precisar, né? Mesmo que não esteja modelado, eu tenho essa liberdade, tá? Por exemplo, aqui os projetos, né? E as instalações provisórias, isso não vem modelado, né, pessoal? Então, a gente consegue também escrever por conta própria e definir por conta própria, né, esses outros elementos. E, obviamente, em sequência, a gente consegue associar ali, né, um custo, uma composição de custo, esses itens, e, enfim, né, a gente consegue dar sequência. Bom, pessoal, supondo aqui, né, que a gente já tenha elaborado aqui todos os nossos quantitativos, né, supondo que os quantitativos estejam todos certos, a gente extraiu todos os quantitativos, criou todas as regras e personalizou, né, a nossa EAP, que a gente está pronto, a gente está apto ali, né, para partir para a nossa terceira etapa, pessoal. Vocês lembram qual que era a nossa terceira etapa ali na nossa apresentação? Exatamente, né? Você que lembrou aí do vínculo com os bancos de dados, você acertou. Né? Então, pessoal, agora a gente vem aqui nos nossos bancos de dados, onde a gente pode fazer os vínculos ali, né? Opa, deixa eu trazer para cá. Pode fazer os vínculos com os bancos de dados. E, pessoal, aqui a gente pode observar que a gente tem diversos bancos de dados, né, no KeyVis. Inclusive, pessoal, esse aqui é um recurso novo, né, que saiu aqui na última atualização do KeyVis, tá? Antes ele só contava com o Sinap e o Cipro. E agora ele conta com diversos outros bancos de dados. Então a gente pode utilizar ali todos eles, né? Como a gente pode perceber, todos eles estão ativos, né? Ou a gente pode utilizar um, ou dois, ou três, ou os que a gente preferir, né, para a nossa situação. Por exemplo, o CIURB. Eu posso desabilitar ele, né, se eu clicar em nenhum, eu não vou utilizar ele, ou posso alterar para utilizar ele a versão ali não desonerada, tá? Isso equivale para todos os outros, né? Aqui nessa parte de baixo, eu consigo importar, né, uma base de dados, ali um banco de dados próprio. Vamos supor que você tem o seu fornecedor ali, o seu parceiro, você negocia custos com ele, né, você tem um preço muito interessante de materiais, de insumos, enfim, né, com ele.
e de um preço diferenciado, e você quer incluir esse preço diferenciado no teu orçamento. Pronto, pessoal, você consegue importar uma planilha aqui, né, obviamente, para o KViso, né, você consegue trazer essa planilha, importar, né, esse banco de dados para o KViso e utilizar todas essas informações, ali, todos esses custos diferenciados que você tem ali com o seu fornecedor, sua fornecedora, aqui no KViso, né? Você tem essa liberdade de trazer algum elemento de fora, alguma coisa que você construiu ali ao longo do tempo, né, no mercado. Você também pode exportar, né, pessoal, exportar esses bancos de dados para fazer algum estudo, né, para fazer alguma modificação e importar novamente. Você tem essa liberdade. Aqui em composições, pessoal, a gente pode ver todas as composições, né, que a gente pode filtrar por banco de dados que está ativo. Como todos estavam ativos, né, a gente tem todos eles aqui. Né, e se tivesse 1 ou 2 ativos, eles estariam os 1 ou 2 ativos aqui. Por exemplo, o Sinap. Né, se eu focar aqui no Sinap, vai aparecer para mim composições de custo só do Sinap. Né. Então, eu posso aqui visualizar todas as composições que estão no Sinap e visualizar, por exemplo, dessa composição da Power de madeira. Eu consigo visualizar aqui os insumos, né, e as composições dentro dessa própria composição. Eu consigo visualizar aqui. Consigo editar, né, adicionar um novo insumo, adicionar uma nova composição. Né, então, eu tenho essa liberdade também de editar, personalizar, conforme eu quiser. Às vezes, tem uma composição ali do Sinap ou de outro banco de dados que eu preciso ajustar. Então, eu posso fazer esse ajuste, né? Trabalhar ali conforme eu precisar. Aqui também mostra a unidade, o multiplicador, enfim, né, pessoal? Bem ali tem todas as informações que a gente precisa. E os insumos, né? Os insumos de forma semelhante, ali, de forma análoga, né, as composições. A gente também pode filtrar, né, escolher os insumos que a gente quiser, né, o banco de dados ativo que a gente quiser. Obviamente estão todos ativos, então eu posso escolher algum aqui para focar. No caso, o Sinap, né, posso visualizar todos os insumos do Sinap. Inclusive, eu posso adicionar um novo insumo, né? Ou às vezes excluir um insumo também, que para mim não faz sentido, ou eu não gostaria que aparecesse aqui. Eu posso fazer essas personalizações todas aqui, pessoal. Então, vamos trabalhar aqui, né, só com todos os bancos ativos. Agora, a gente já fez o vínculo, a gente já escolheu os bancos de dados, né, no caso, eu escolhi todos, né, para a gente trabalhar. Então, a gente passa para a etapa de orçamentação, né, que é o quê? É a quarta etapa lá do nosso ciclo ali, né, de orçamentação e planejamento de obra em BIM, né, no KViso. A gente passa para a etapa de orçamento. Bom, pessoal, clicando aqui em orçamento, né, a gente pode perceber que, de forma automática aqui, né, ele já mostrou para a gente o custo total da obra, o BDI, né, no caso, eu não defini ainda, a gente vai definir juntos daqui a pouco, tá? E a gente já pode perceber também, né, as associações aqui que a gente já fez, tá, pessoal? As associações de custo, né, que a gente fez aqui. E, obviamente, tem alguns itens que não estão considerados, né, alguns itens que foram novos, mas a maioria eles já estão vinculados, né, a uma composição de custo ou um insumo, né? E por que isso aí? Porque, como assim, o orçamento ele se faz sozinho? Então, pessoal, lembra que lá no comecinho eu trouxe um template para a gente? Isso significa, né, pessoal, que a gente vai trabalhando, a gente pode trabalhando no KViso, criar vários templates e associar esses templates aos nossos orçamentos. Então, por exemplo, todos os custos aqui, né, todas as composições e insumos que já estão vinculadas, foi porque, de certo modo, eu já associei em um outro projeto, né? Então, isso significa que a gente pode otimizar muito tempo, né, de elaboração do orçamento. E, obviamente, né, os insumos ali, os elementos novos, eles não possuem custo, né? Por exemplo, esses elementos aqui, ou alguns outros elementos, por exemplo, esses outros aqui. Por quê? Né? Porque eles foram novos, né, pessoal? Eles foram adicionados especificamente para esse projeto e não no outro que eu fiz as associações. Isso é muito legal, pessoal. A gente consegue otimizar esse tempo, tornar esse fluxo aí mais produtivo, né? Esse fluxo de orçamentação aí mais produtivo. Pessoal, o legal, né, é que a gente consegue... Eu vou mostrar aqui um exemplo prático, né, de como que funciona, como que a gente consegue associar de fato ali, né, um insumo, uma composição de custo, né? Vou pegar aqui um exemplo da estrutura, né? Pegar um exemplo da armação da laje aqui, isso de 10 milímetros aqui. Estou localizando no meu modelo, né? Vamos conversar sobre esse trechinho de laje aqui. Vamos conversar sobre a armação da laje, né? Bom, a armação da laje já está com uma composição de custo aqui, né? A gente está vendo que ela já tem um custo total, enfim, né? Mas eu não quero. Eu quero tirar esse custo, quero pôr um custo diferente. Quero colocar um custo diferenciado aqui. Bom, eu posso vir aqui, limpar insumos e composições associadas, né? Sim. E ele volta a ser um quantitativo apenas, né? Que pode ver aqui, quantitativo e unidade. Então, o custo foi embora. A gente tirou o custo, a gente vai colocar uma outra composição aqui. E agora, pessoal, legal, que a gente pode, né, associar a composição.
Basta clicar, botão direito aqui, obviamente, posso adicionar um insumo, ou adicionar uma própria composição, né? Vou adicionar uma composição, e aí ele abre para a gente uma janelinha bem semelhante com aquela janelinha que a gente viu lá dos nossos bancos de dados, né? E aí que a gente pode filtrar o banco que a gente quiser, né? Para buscar uma composição de custo, obviamente, ou trabalhar com todos, né? Eu vou escolher o Sinap, né? E vamos ver aqui o que acontece. Se eu escrever, por exemplo, armação, né, pessoal? Armação. Ó, ele já mostra para a gente aqui todas as composições de custo que tem essa palavra, né? Então, eu posso buscar por palavra, né? Ou se eu for ali, se eu já tiver, né, na minha cabeça o código, por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham com código, né? Então, eu posso vir e pesquisar direto aqui, né, pessoal? Por exemplo, esse código aqui. Vamos supor que eu saiba ele de cabeça, no caso eu soube aqui, né? Esse código. Eu posso pesquisar pelo código e já achar direto a composição de custo que eu quero, né? No caso, isso aqui é a composição de custo para armação de laje, de estrutura convencional, enfim, né? Utilizando a barra de 10, que é exatamente o que a gente quer, né? Inclusive, pessoal, esse aqui é um recurso também novo, né? Foi disponibilizado aqui na última atualização, na última release ali do KViz, né? Então agora a gente pode pesquisar também pelo código, o que isso facilita muito. Se a gente já tem ali uma ideia, uma ideologia ali de como que funciona, né? Alguns códigos memorizados, a gente consegue de forma rapidinha ali já associar, sem precisar escrever a descrição, né? Já associar, já buscar essa composição, já buscar o insumo também, né? De forma rápida. Então, por exemplo, pessoal, vamos supor que eu quisesse adicionar, eu poderia adicionar, né? E ele já apareceria ali. Ô, Felipe, mostra um outro banco para a gente. Vou mostrar um outro banco de dados para vocês. Então. Vamos supor que a gente queira aqui, pessoal, Sudecap, né? Um outro banco de dados. A gente também pode pesquisar pelas descrições ou pesquisar, né, pelo código, obviamente, né? Vou inserir o código, pessoal, aqui, né? Com licença, estou inserindo um código, né? Esse código aqui é referente, obviamente, ele é a armação, né, incluindo corte, dobra e colocação da estrutura do aço de 10 milímetros, né, para as lajes. Então, a gente consegue fazer essa busca ali, também mudando o banco de dados e tal. Consegue trabalhar com diversos bancos, consegue trabalhar de forma que a gente precisar. Clicando em adicionar, já pode notar aqui que essa composição já foi mudada, né? A descrição veio exatamente do banco de dados e o custo também, né? E a gente clicando nesse botãozinho, a gente consegue visualizar aqui que composição é essa, né? De onde que veio, no caso do Sudecap, a descrição da composição, né? E o multiplicador, a unidade, o preço dela. E todos os insumos, a gente visualiza aqui todos os insumos de fato, né? Os insumos que estão ligados a essa composição. E detalhamento por tipo, né? A gente consegue visualizar aqui os gastos, né? Os custos respectivos de material, de equipamento, de mão de obra, né? Transporte, enfim, a gente consegue ver de onde veio cada custo dessa composição, tá? Então a gente consegue rastrear tudo, visualizar aqui tudo da nossa composição, né, pessoal? Que é bem interessante para a gente localizar, né? Muitas vezes a gente faz orçamento e precisa revisar ele constantemente, a gente consegue fazer essa revisão assim também, né? Identificando o que a gente associou. Clicando aqui, a gente já desabilita, né? E, pessoal, também, né, em paralelo, a gente consegue visualizar aqui na aba de analítico, o que vai acontecer com essa aba. Ela vai abrir para a gente uma aba que onde vai mostrar para a gente as composições de custo e todos os nossos insumos ali, né? Então, por exemplo, essa laje de concreto, né, aplicação manual de pintura, aqui estão todos os insumos competentes a essa composição de custo, né? Que é ótimo ali, né, para a gente identificar o que pertence a cada composição de custo de forma mais macro, aqui, né? De forma mais ampla, na verdade, né? Macro não, de forma mais ampla. Também tem a questão dos insumos. A gente consegue visualizar aqui todos os insumos de forma detalhada, né? Como, por exemplo, laje de concreto, que é essa parte aqui, né, que está mostrando o nosso modelo. A gente pode visualizar todos os insumos, inclusive localizar aqui, por exemplo, pintor, né? Ele vai gastar 7 horas e 33 em que serviço? Esses serviços aqui, né, do meu modelo, né? Então, consigo até localizar a mão de obra, onde vai estar a minha mão de obra, por exemplo, aqui em outro serviço, né? Construção das paredes, o pintor, né? Ele vai fazer a parte de pintura dessas paredes aqui em 20 horas e 91 aqui, por exemplo. Obviamente, o número está em casas aqui decimais, né? Mas eu consigo localizar no meu modelo também esse rastreio todo aqui. Bom, pessoal, né? Agora que a gente definiu aqui já todo, vamos supor, né, que a gente tenha completado o nosso orçamento, porque a gente completou tudo, orçou, fez todas as verificações, né? Está
está completinho, né, pessoal? Então, o que a gente consegue fazer agora? Definir o BDI, né? A gente vem em configurações, orçamento aqui, BDI. A gente pode colocar aqui uma porcentagem do BDI ou utilizar um BDI diferenciado, né? Se a gente quiser associar um BDI diferente para cada, né, cada etapa aqui, né, para cada tipo, a gente pode, né, a gente tem essa possibilidade, tá? Ou a gente pode simplesmente adotar um BDI para que equivala, né, que valha para o nosso modelo todo, né, para o nosso orçamento todo. No caso, eu vou colocar aqui para exemplificar para vocês 22%, né? Obviamente, eu posso definir ali o valor, né, a porcentagem de BDI que eu tiver calculado, ou que eu quiser sugerir, enfim, né? E clicando em OK, pessoal, que o Visa já leu, bom, ele já leu, e a gente precisa atualizar a lista, né? Ao clicar em atualizar a lista, a gente vê que o BDI já foi incluso aqui, e o custo também, né, o total da nossa obra já foi atualizado. Então, a gente pode voltar lá, mudar o BDI, abaixar ele, aumentar o valor, enfim, a gente pode trabalhar fazendo várias associações, né, vários estudos ali ao mesmo tempo. A gente tem essa liberdade, né, que a gente consegue fazer. Bom, pessoal, vamos supor que a gente esteja aqui com o nosso orçamento e vamos imaginar uma situação, né, que a gente fez esse orçamento aqui que está aberto, que a gente está conversando agora, no fim do ano passado, né, vamos supor. E saiu um novo banco de dados do Sinap, por exemplo, e eu quero atualizar meu orçamento. O que eu tenho que fazer, Felipe? Eu tenho que fazer tudo de novo, né? Tenho que fazer toda a associação, orçar tudo de novo? Não precisa, tá? A gente pode vir aqui no banco de dados, e simplesmente mudar o nosso banco de dados que a gente está utilizando, né? Como, por exemplo, a gente estava utilizando aqui para esse orçamento fevereiro, né? O Banco de Dados de Santa Catarina, desse ano de 2021, de fevereiro, desonerado, né? Mas vamos supor que eu quero utilizar o do mês de abril, desonerado do mês de abril. Basta eu alterar ele aqui, né? Obviamente, o KeyVisa ele vai fazer essa mesclagem de dados, né? essa nova conexão com essa nova alteração do banco de dados para a gente, né? E daí, quando ele fizer essa mesclagem de dados, a gente consegue voltar ali para o nosso orçamento e já ter ele atualizado, né? Então, a gente consegue ali atualizar um orçamento com apenas alguns cliques. A gente não precisa orçar tudo de novo, né? Utilizar a composição, fazer todo aquele processo de novo, né? A gente consegue simplesmente atualizando o nosso banco, que já tem ali um resultado final atualizado, né? A gente espera um pouquinho aqui, né? Enquanto ele faz essa mesclagem de dados, vou tomar uma água. Convido você também, que está assistindo, né? Agradeço a sua participação também, né? Tomar uma água aqui. Bom, olha só. Acabei a água, ele acabou aqui. Enfim, agora ele já mudou aqui o banco de dados, né? Pode perceber que agora está do mês de abril, o desonerado. Vou clicar em OK. Ele já vai entender o que a gente propôs aqui para ele, né? E observem aqui no valor total, pessoal. Vou atualizar a lista. O valor total se alterou, né? Teve algumas alterações aqui no valor total. Então, eu consigo fazer essas alterações, né? Às vezes até para verificar quanto que seria um orçamento no começo do ano, verificar a questão de preço que muda, né, que mudou, enfim, fazer parâmetros e análises, né? Bom, pessoal, a gente orçou tudo, né? Está tudo pronto aqui, supondo, né? Um outro recurso que o KeyVisas disponibiliza para a gente, né, antes de a gente partir para a quinta etapa, que seria dos relatórios, né? É a questão de sustentabilidade, pessoal. Análise de sustentabilidade, tá? A gente pode clicar aqui nesse botãozinho e ele vai mostrar para a gente um botão disponível, né? Onde a gente pode salvar os dados aqui, do nosso orçamento, computador ou no KeyCloud, né? Que é a solução da AutoQI para gerenciamento de projetos ali em nuvem, né? Gerenciamento de arquivos e gerenciamento da obra em nuvem. Salvar no computador, minha área de trabalho, né? Pronto, já está salvo. E com isso, pessoal, eu consigo abrir a plataforma ali do eTool, né? eTool, né? Inclusive está até aberto aqui, né? Eu consigo criar uma obrinha aqui nessa plataforma, né? Por exemplo, eu já tenho até uma obra de exemplo aqui, pessoal, né? Eu consigo importar aqueles dados, né, que eles foram exportados ali do KeyVis, né? Eu consigo importar aqui para o programa, né? Importar aqui dentro. E daí, na sequência, né, pessoal, que já está com o exemplo pronto para a gente conversar como que funciona o processo final, né, após a importação, a gente consegue visualizar aqui, por exemplo, o grau de emissão de CO2, por exemplo. A gente consegue ter vários relatórios, né, a gente consegue ter várias ideias de como a nossa obra está, né, pessoal? A gente consegue aqui alterar, por exemplo, vários outros parâmetros, né?
como que funciona a nossa obra, como que ela está, tal, né? E na sequência a gente também pode gerar vários relatórios que a gente quiser, né? Um deles que eu acho bem interessante, que é bem legal, é essa questão do certificado, né? A gente consegue ali um certificado com relação à nossa obra, né? Com relação às emissões de CO2, por exemplo, essa é uma das possibilidades. No caso, a obra que estava de teste ali, né? A obra que a gente fez análise de sustentabilidade, ela conseguiu o selo platina, né? E aqui, de acordo com o nosso ranking, deixa eu até dar um zoom aqui, que eu não estou vendo nada. Eu acho que melhorou, né, pessoal? Também tem dificuldade de enxergar de vez em quando. Pode perceber aqui que está com platina, né? 90% de saving plus, né? Está com um nível alto de saving, né? Com relação à emissão de CO2. A gente consegue gerar esses relatórios e visualizar. Obviamente, a gente consegue já jogar aqui direto o nosso projeto preliminar, né? O nosso orçamento preliminar, voltar para o programa, né? Porque Visos e ir trabalhando assim, né? Em paralelo, para a gente ir atingindo os níveis que a gente deseja. Vamos voltar aqui para o KVisos. Voltei aqui para o KVisos, pessoal. Então agora a gente entra ali de fato na nossa quinta etapa do nosso fluxo de orçamentação e planejamento passo a passo, que é a etapa de relatório, né? Então a gente pode gerar ali os nossos relatórios. Então, pessoal, aqui, ó, relatórios, clicando aqui, a gente pode perceber que tem diversas opções, né? Tem várias possibilidades, né? A gente pode gerar um relatório desde os quantitativos, então relatório de orçamento analítico, enfim, né? Os insumos, a gente pode gerar relatórios, todos os insumos da nossa edificação aqui do nosso projeto, né? Ou dos insumos por etapa, aqui por tipo, né? Se eu quiser saber só os insumos do material, tá? Eu consigo gerar um relatório só disso, né? Só da mão de obra também. Enfim, né? Análise da curva ABC, total, né? De tudo que tem na nossa obra, e análise de curva ABC aqui por tipo também, né? Consigo ter uma análise da curva ABC só para os materiais, só para a mão de obra, né? O que é bem interessante, conseguir estudar bem depois de elaborar o orçamento, né? O que é imprescindível para que fique coerente, né? Para que a gente não cometa nenhum tipo de erro, é imprescindível que a gente faça essa análise nesse estudo pós-orçamentação, né? Muito importante, até para não conversar com o cliente, né? Não apresentar para o cliente algo que não foi realmente validado, né? Um orçamento que não foi realmente analisado e aprovado. A gente pode fazer esses estudos e enviar para o cliente, né? Vou gerar aqui uma análise da curva ABC, né? Para a gente ver como que é. Particularmente, é um relatório que eu gosto bastante. Posso salvar tanto no computador quanto no KeyCloud, né? Vou salvar aqui no computador. Salvar aqui na minha área de trabalho. Ele vai salvar no formato XLSX, que é o formato do Excel. Aqui eu vou dar um zoom novamente. Aí, acho que agora ficou bom, né? O zoom. E a gente tem aqui o nosso relatório, pessoal. Tudo isso aqui é personalizável, tá? A gente consegue editar as cores, enfim. Você pode colocar o logo aqui, o seu logo, né? Obviamente, substitui o KeyVisos, tudo isso daqui é tudo alterável, né? Descendo aqui, a gente consegue visualizar o gráfico de Pareto, né? Descendo mais um pouquinho, né? Lembram do gráfico de pizza, lá da nossa apresentação dos slides? Olha ele aqui, né? A gente consegue visualizar os 15 insumos mais caros, tá? E descendo aqui mais um pouquinho, a gente consegue visualizar aqui na forma de tabela mesmo, né? Na forma de planilha, ali esses insumos, todos esses insumos na ordem do mais caro, né? Até o menos caro, né? A gente consegue visualizar que o concreto, pessoal, realmente é bastante caro, né? Então, recomendo negociarem bem o concreto aí, porque ele tem um impacto muito grande na nossa obra, né? Então, se a gente pode utilizar esse relatório para identificar, né, os insumos de maior custo, talvez ali focar um pouquinho, né, um pouco mais de atenção neles para conseguir uma negociação melhor, ali conseguir um custo melhor para eles, né? E certamente, se a gente conseguir um desconto nesses serviços, né, nesses insumos, a gente já vai impactar de forma significativa no orçamento final da nossa obra, né? O que é ótimo, a gente planejar ali um orçamento e executar a obra ali com um valor inferior, né? A gente mostrar para o cliente um valor total e entregar a obra com um valor menor, né? Reduzido. O cliente ficará feliz com certeza. Bom, pessoal, voltando aqui, né, para o KeyVisos. Bom, a gente já visualizou ali as 5 primeiras etapas, né? A gente importou aqui BFC, extraiu os quantitativos, né? Fez a criação de regras, fórmulas, a gente conversou um pouquinho como faz, né? A gente depois visualizou ali, fez o vínculo com os bancos de dados, a gente escolheu todos para a gente trabalhar, né? Mostrei um pouquinho como que trabalha, como que faz a questão das composições, dos insumos. Em seguida, a gente fez o orçamento, propriamente dito, a gente fez o vínculo ali entre o nosso quantitativo e o nosso banco de dados, gerou um custo para a gente, né?
definimos até o BDI, né? A gente fez até a análise de sustentabilidade, né? E aí partimos para a quinta etapa, né? Que seria a etapa ali dos relatórios. A gente acabou de gerar o relatório da curva ABC. E aí, pessoal, ficou faltando a etapa do planejamento, né? Planejamento 4D em BIM, né? Da nossa obra. Então, pessoal, agora eu vou abrir aqui um outro projetinho, né? Um outro modelinho, para a gente conversar sobre a etapa de planejamento, né? Do nosso trabalho, né? Bom, pessoal, o que eu gostaria de mostrar também é que quando a gente salva um projeto, né? Ele fica salvo aqui nesse formato IFC, tá? Fica salvo no formato do QVIS. Então, eu não vou precisar ficar abrindo sempre todos os arquivos IFC, tá, pessoal? Uma vez a gente já trazendo os arquivos para o programa, a gente salva, então ele já fica nesse formato aqui com os arquivos que a gente utilizou, tá? Então, a gente consegue abrir, né? No caso, eu estou abrindo, que é esse outro projetinho para a gente, né? E para a gente conversar um pouquinho ali da parte de planejamento. Só que, novamente, né? Ele está fazendo essa abertura para a gente, né, como são três. Tem tanta parte de arquitetura, de estruturas e de instalações junto, né? Ele leva ali um tempinho para estar fazendo essa leitura, obviamente. Pronto, ele já fez a leitura para a gente. Abriu aqui a janela, né, onde a gente pode ver as disciplinas do projeto. E pronto, né, pessoal? A gente já está aqui com o nosso modelo aqui, né? Bom, pessoal, antes de a gente partir de fato para a parte de planejamento, né? O que a gente faz geralmente antes de planejar nossa obra? A gente pré-planeja o planejamento, né? Então, o que a gente faz? A gente vem nas configurações, né? Planejamento 4D, e a gente define como que a gente quer que seja esse planejamento. Pô, Felipe, como assim, né? O que você vai fazer aí? Bom, pessoal, é muito importante que a gente defina, né, quais são os dias úteis, né, quais dias a gente vai trabalhar, quais dias a gente não vai trabalhar, né, os feriados, e qual é a jornada diária de trabalho, né? Por quê? Porque se a gente não definir isso, pode ser que conste ali no nosso planejamento que a gente vai trabalhar em um dia que, na verdade, é feriado, né? Ou em algum dia em que a empresa vai fazer algum evento e não vai ter algum treinamento, alguma coisa que não vai ter trabalho, ou vai trabalhar meio período, enfim, né? É importante que a gente faça esse movimento antes, nessas definições, configurações de forma antecipada, para a gente prever, né, qualquer possível equívoco no nosso planejamento. Então, aqui a gente consegue definir os dias úteis, jornadas de trabalho, né? Posso definir se a equipe vai trabalhar de sábado ou não, se vai ser meio período ou não, né? Quantas horas eu posso alterar. E aqui eu posso alterar com relação aos dias e horários, né, de feriado e tal. Eu consigo criar aqui também, por exemplo, um novo dia que vai ser feriado, né? Eu posso, por exemplo, aniversário da empresa, né? Aniversário de comemoração de não sei quantos anos, posso colocar aqui que vai ser trabalhado somente 4 horas, meio período, né? Então, posso antecipar todo o meu calendário aqui, todo o meu ano aqui, o meu planejamento, né, nessa etapa. Tá, pessoal? A gente faz essa configuração, obviamente, a gente já está apto, né, para irmos ali para o modelo 4D, que é a etapa de planejamento em BIM do QVIS, né? Atualizar a lista, né? A gente vê aqui, atualizou a lista, então a gente já pode ver aqui o planejamento, né? Legal, que a gente consegue rastrear tudo no nosso modelo, né? Por exemplo, vamos trabalhar aqui com a fundação, aqui, né? Fundação e pilares de arranque. Olha que legal, né? Eles estão aqui, a gente consegue visualizar, né, eles. A gente consegue pensar também, né, quantos são os pilares de arranque, quantas são as sapatas aqui, né? Então, eu consigo ter essa visualização, que me ajuda muito na hora de planejar, né? Ajuda muito. Consigo já imaginar isso sendo executado lá na obra, então me ajuda a ter essa ideia, né, do planejamento, tá? Eu consigo rastrear também eles de forma separada, tá? E aí, na sequência, eu consigo definir um tempo, né, de execução e definir as predecessoras, né? Por exemplo, aqui a execução dos pilares, ela vai ser a execução dos pilares de arranque que vão ser executados depois das fundações, né? O que faz sentido, né, pessoal? Né? Como é que eu vou executar o pilar de arranque sem a fundação, né? Então, a fundação tem que estar pronta ali. Eu também consigo pôr uma latência, né? Por exemplo, esperar um tempo de cura do concreto, ou vai demorar um dia para chegar o material na minha obra, está com escassez do mercado, enfim. Eu consigo pôr ali um dia de latência, enfim. Consigo fazer essas personalizações, tá? E aqui, obviamente, no total, na coluna total, a gente tem um custo ali total da nossa etapa, da nossa obra, que está vinculado com o nosso orçamento. Então, se eu fizer qualquer alteração no orçamento ali, mudar, por exemplo, a data do SINAP, né, atualizar a data do SINAP, mudar uma composição de custo, enfim,
esse valor aqui muda, tá? Esse valor vai ser alterado de forma automática. Então, eu consigo trabalhar ali planejamento e orçamento lado a lado, ali, eles juntos, tá? Bom, pessoal, posso visualizar aqui no gráfico de Gantt, né, toda essa parte do planejamento, né? Então, eu posso reduzir um pouco o zoom, né? Porque aqui eu estou vendo ali o planejamento de forma macro, né? Posso reduzir um pouquinho aqui para ter uma visão um pouco micro, né? Visualizar ali com relação às semanas e tudo mais, né, do meu planejamento. Aproximar um pouquinho aqui, pronto. Fundação é pilares de arranque, né? Eu posso clicar neles aqui, verificar quantos dias são, enfim, né? E posso também atualizar os dias aqui. Por exemplo, a execução das fundações. Vamos supor que não é 5 dias, né? Falei errado. São 10 dias para fazer esse serviço. Então, eu posso alterar na hora, ele já atualiza para mim, né? Inclusive, por exemplo, a execução dos pilares não são 5, são 3 dias, por exemplo. Então, ele já encurta e já atualiza para a gente todo o resto do nosso planejamento, tá? Então, a gente consegue fazer isso aqui no próprio gráfico gigante, né? Sem precisar voltar na outra janelinha do planejado, tá? A gente pode já visualizar aqui direto e atualizar aqui direto. Então, dando sequência, né? Opa, aqui a gente... executado, né? O que é esse executado, Felipe, né? Ele está um pouco diferente do planejamento aí. Bom, pessoal, aqui é da utilidade, né? Para a gente ir acompanhando a execução da nossa obra, né? Então, conforme a nossa obra vai sendo executada, a gente pode ir alterando aqui especificamente, né, a porcentagem de execução da nossa obra. Por exemplo, as fundações ali, né? Eu posso colocar que tá tudo pronto. Fui lá agora de manhã, fui lá às 8 horas para verificar, né? E vi que está tudo certo, tudo pronto. Então, pronto, ó, pessoal. Posso colocar que está 100% concluída, né, a fundação. E automaticamente já posso verificar que o previsto já foi alterado aqui, né? Esse custo previsto, né? Obviamente, esse custo previsto é o custo ali que está vinculado com o orçamento, né? Então, se eu tivesse colocado, por exemplo, aqui 50%, né, o custo previsto estaria ali em metade, né, desse valor, obviamente, né? Tudo corresponde à porcentagem de execução, né? A porcentagem que foi executada, tá? E aqui em gasto, né? Eu posso preencher e colocar o valor que foi gasto, de fato, nessa etapa, porque depois eu consigo gerar um relatório, tá? Tô dando até um spoiler do que a gente vai ver daqui a pouco. Consigo gerar um relatório e verificar, de fato, o meu planejamento. Então, eu posso verificar lado a lado ali o que foi previsto, o que eu gastei de verdade, né? Então, eu também posso visualizar o gráfico de Gantt dessa etapa. E notem que, por exemplo, ele fica ali nessa coloração verde, né? Toda a parte executada, inclusive a execução das fundações está 100%, né? E os pilares aqui, ele está 0%, né? Ó, 0% executado. Vamos supor que eles estejam 50%, né? Vamos fazer um teste juntos aqui. 50%, ó que legal. Ele já atualizou aqui para 50%, né, para a gente, e já atualizou aqui também, aqui, ó, o custo dele, né? O custo de execução aqui. E o que acontece, Felipe? Se você pôr 100% aí, dá para pôr 100% aqui, ó, de execução. Ó. Pronto, 100% de execução. Notem que aqui o valor ficou total agora, né, obviamente. Ele já foi considerado 100% aqui e também 100% nessa etapa. Tá? Então, a gente consegue, pessoal, ir alterando ali no nosso gráfico de Gantt e visualizar, enfim. Né? Na aba ambos, a gente tem ali um paralelo, lado a lado, entre o que foi planejado, né, as datas de início, de fim, e o que foi executado ali de fato. Então, a gente pode comparar, né, como que ficou isso, se está dentro do prazo, se não está. A gente consegue verificar se a nossa obra está correndo bem, né, se está indo tudo bem ou não. Né, às vezes a gente precisa intervir ali, fazer um estudo, né, às vezes atrasou alguma coisa, a gente precisa estudar para verificar como que a gente vai entregar mantendo o prazo. Né, então, a gente consegue estudar isso e definir isso. Ou às vezes, né, a nossa obra está indo muito rápido, está indo mais rápido do que a gente planejou, a gente pode ali até marcar uma comemoração, né? Ou já enviar ali, né, para o pessoal da equipe, falar para o cliente, a gente está há tantos dias adiantados, enfim, né? Tem essas possibilidades. Eu acho que sempre tem dois lados, né? E também, pessoal, né? Talvez vocês estejam se lembrando daquela animação que a gente viu ali na nossa apresentação. Né? Como é que faz aquilo? Bom, pessoal, a gente pode clicar aqui em executar a animação 4D, né? Esse botão que tem em play. Clicando nele aqui, aparece a janelinha. Então, aqui a gente pode definir em tempo em segundos, né? A gente quer ver essa animação por 15 segundos, né? Ao clicar no play, a gente consegue visualizar aqui a nossa obra, vou fechar um pouco aqui, né? A nossa obra sendo executada, né? A gente consegue rotacionar, dar um zoom, enfim, né? Tem a liberdade para a gente visualizar conforme a gente preferir, tá?
visualizar de cima, enfim, né? A gente pode visualizar. Ah, Felipe, como é que funciona, né? Por que ele rodou assim? Como que ele... Por que ele fez dessa forma nessas etapas? Bom, pessoal, essa animação ela é paralela com o que a gente planejou, né? Então isso aqui é muito bom para a gente verificar se o que a gente planejou está certo, né? Se a gente não planejou ali uma etapa indevida, né? A ordem das etapas de forma incorreta e tal, a gente consegue planejar a nossa obra e depois visualizar aqui como ela vai ser executada. A gente consegue ver se ela vai ser executada na ordem que a gente previu, na ordem que a gente deseja, né? Na ordem cronológica, por exemplo, e verificar se não foi planejado nenhuma coisa errada, ou uma cobertura antes da fundação, ou colocar as portas antes das paredes, né? Porque não tem como, né? Então a gente pode fazer esse estudo e essa análise, né? E aqui, pessoal, visualizar a obra em determinado dia, a gente pode visualizar a obra, como é que vai estar no determinado dia, né? Ou visualizar como que era para a obra estar em determinado dia. Por exemplo, pegar aqui dia 15, sei lá, 15 de junho, já foi esse dia, né? Então eu posso visualizar aqui e falar, minha obra era para estar assim, né? E aí, vamos supor que eu vou lá hoje, ou vamos supor que eu tenho um relatório de fotos da minha obra desse dia. Então, eu consigo visualizar, né, como que a obra era para estar nesse determinado dia. Posso ver se a obra está atrasada ou não, se a obra está adiantada ou não, né, ou em que pé vai estar, né, como minha obra vai estar daqui 2 meses. Eu consigo fazer essa checagem, né, consigo fazer essas verificações, pessoal. Bom, e como última etapa aqui, pessoal, do nosso planejamento, também pode, né, gerar um relatório aqui do planejamento, né? Tanto salvar no computador quanto no Keycloud, né? Vou salvar também no meu computador, né? Olha só, não consigo ver nada, então eu vou de novo dar um zoom aqui. Aí, agora acho que está ok o zoom. Tá mais ou menos, né? Melhorou, pessoal. Então aqui a gente pode editar tudo, né, personalizar tudo para as nossas necessidades, né? Colocar a nossa cara, a nossa imagem aqui, e que a gente pode ver que tudo que a gente planejou, né, tudo que a gente preencheu ali as porcentagens, né, por exemplo, aqui na coluna de porcentagem, está tudo aqui, está tudo atualizado, né? A gente consegue ter esse relatório em mãos, né, a gente pode inclusive levar ele na obra, personalizar ele, está no Excel, né? Posso personalizar ele da maneira que eu quiser, né? E consigo enviar por e-mail, já no PDF, enfim, tem todas as infinidades de opções, né, que a partir do Excel ele nos dá, né, ele nos guia. Então a gente tem essas liberdades, essas possibilidades, pessoal. Bom, pessoal, a apresentação, né, do KeyVisus, aqui essa nossa conversa, né, a gente tinha programado aqui, era... Então, pessoal, eu agradeço você, né, que participou aqui com a gente dessa webinar, dessa conversa, né, desse bate-papo. Espero ter conseguido aqui, né, trazer um pouquinho de informações do KeyVisus. E é isso, pessoal, né? Espero que todos e todas tenham uma ótima tarde, né? Contem com a gente novamente, né? Contem com a AutoQI. E em breve nos veremos aí novamente em uma outra webinar. Então,